Amém? Mas feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, e oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, renovando a nossa mente, para que nós possamos conquistar dia após dia, de glória em glória, Senhor, e cumprir o Teu propósito para o qual fomos chamados, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, isso é poderoso demais. Sabe, todas as vezes que você for ler a palavra, que você for ministrar, é importante você sempre orar. Sempre. Você pode ler a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma natural, mas quando você pede essa revelação, talvez coisas que você já leu 1, 2, 3 vezes, elas começam a saltar diante dos teus olhos, porque é o próprio Espírito Santo que dá uma revelação. A palavra de Deus renova a cada dia. Amém? Aleluia. Eu queria ministrar nessa noite sobre acesso. Fala assim, acesso. Os irmãos sabem que nós estamos no ano das portas abertas, amém? Mas veja, talvez você tenha algumas portas diante dos seus olhos, e talvez você olhe e fale, não tem como eu acessar ou adentrar, porque elas estão fechadas talvez durante anos e anos. E talvez essas portas, você já até esqueceu algumas delas. Você fala, já tentei durante anos e quer saber, eu vou deixar isso de lado. Não importa qual seja essa porta, às vezes é uma porta financeira, uma porta do seu casamento que não flui, de relacionamentos, ou de questões pessoais, de crises interiores, que elas estão lá durante anos e elas não se resolvem. Não importa qual seja, a grande questão é que existe um acesso, existe uma chave que abre todas as portas, amém, queridos? Então, eu queria ministrar pelo menos 3 tópicos que vai te dar acesso a essas portas, acesso a esses milagres, acesso diante dos seus olhos. Quantos estão com o coração aberto para receber nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. E a primeira chave, desse acesso é honra. Fala assim, honra. Oh, que bênção. Sabe que muitas vezes nós falamos de honra e temos até toda a teoria, muitos sabem decor. Projeta para mim Êxodo 20:12. Ali fala a respeito de honra, e muitas pessoas falam a respeito disso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha que coisa impressionante. Aqui está dizendo que Deus já te deu uma terra para você cuidar. Mas Ele está dizendo o seguinte, olha, a honra, ela vai te acessar, ela vai te prolongar os seus dias, para que você possa desfrutar daquilo que eu mesmo já te dei. Porque muitas pessoas já receberam uma terra, mas não conseguem desfrutar, porque eles morrem no meio do caminho. Às vezes Deus te deu um casamento, mas o casamento morreu, e você não consegue mais prolongar os dias de alegria que o casamento dá, ou das finanças, ou dos relacionamentos. E aqui tem uma chave, tem um princípio, está falando a respeito de honra. Agora, como está falando aqui especificamente pai e mãe, mas a questão da honra, ela vai abranger tantas outras áreas da sua vida, onde Deus vai te colocar pessoas para você caminhar junto e para você honrar. Para você honrar. Então, quando nós falamos de um casamento, está dizendo que nós precisamos honrar o nosso cônjuge. Quando Deus te coloca dentro de uma empresa, está dizendo que você precisa honrar a sua liderança naquele lugar. Você dentro de um contexto de igreja, do corpo de Cristo, Deus às vezes vai colocar algumas pessoas para que você honre também. Falar, pastor, mas você está falando isso, mas você não conhece o meu líder. Às vezes Deus vai até permitir determinadas circunstâncias adversas para saber aonde está o seu coração. Se você anda segundo os princípios da palavra de Deus ou segundo o seu julgamento natural.
Agora, muitos querem viver o sobrenatural, mas não tem como você acessar o sobrenatural se você andar de uma forma natural. Se você andar cheio de reputação, cheio de mimimi do que disse que não me disse. Nós não fomos chamados para andar por vistas. Nós somos chamados para andar naquilo que nós cremos. E nós cremos é na palavra de Deus, é nos princípios de Deus. Não tem como você acessar de uma forma natural. Você só vai se desgastar. Vai fazer muito barulho. Muito barulho. Lembrei de um exemplo aqui agora. Pode dar, Edifran? Um dia, o Edifran me liga uma meia-noite. Mais ou menos uma meia-noite. Pastor, deu ruim aqui. O que foi que aconteceu? Não consigo entrar dentro da minha casa. Como assim, Edifran? A chave não abre. Já tentei, virei, travou o negócio. Dá para você vir aqui? Eu falei, ué. Fiquei pensando. Pastor eletricista, não sei o que e tal, mas chaveiro foi a primeira vez. Falei, não, vou aí. Tem um WD aí? Pergunta idiota. Ele estava fora, o WD devia estar lá dentro. Não, pastor. Falei, eu tenho aqui, vou resolver esse problema. Pensando que um desengripante ia dar acesso. Cheguei lá com WD, falei, agora vai. Adivinha? Nada. Não tem como. Por quê? Nós estávamos na força do braço. Literalmente. A chave começou até a entortar. Falei, agora acho que não vai abrir mesmo. Então veja. Mas, o que isso tem a ver com a palavra? Eu nem sei porque eu falei isso. Estava falando de acesso aqui. Eu vou dar um exemplo depois, mas vou agora encaixar aqui. Então veja, mas muitas vezes nós tentamos acessar na força do braço. Mas a honra, muitas vezes, ela não vem de uma forma natural. Não vem de uma forma natural. Eu fiquei pensando, nós devíamos ter orado. Falar, Senhor, o Senhor vai abrir essa porta agora. Mas eu pensei o quê? O WD resolve. Quantos estão compreendendo? Então veja que tem determinadas situações na minha e na sua vida, que ao invés de nós termos uma atitude de honra, de honrar, eu confesso, irmão, que eu me senti muito honrado, ele ter me ligado para tentar abrir a porta dele. Falar, pastor, me livre dessa honra. Porque ele podia ter ligado para um monte de gente, mas ele ligou para alguém que poderia resolver o problema. Ele não sabia que eu não poderia, mas foi o que ele pensou, amém? Mas eu me senti honrado em poder servir o irmão. Fui lá, nós tentamos ligar, né? Ligamos para um, ligamos para outro, e aí nenhum chaveiro atendia. Ligamos para todos os chaveiros de São Caetano, começamos a ir para São Paulo, a Marta com as crianças no carro, eu falei, é o seguinte, foi um domingo, né? A gente saiu do culto aqui. Falei, é o seguinte, só tem um jeito agora. Ele falou, a gente ligar para o chaveiro amanhã. Então pega as suas coisas e vamos para a minha casa. Foi um domingo para segunda, uma cama para dentro lá em casa lá. Eu nem sei como coube todo mundo. Mas tinha gente no chão, no sofá, lá em cima, os irmãos dormindo junto. Mas deu tudo certo. Mas eu me senti honrado. Por quê? Ele poderia falar, não vou ligar. Sabe, quando você se sente amado, e você tem essa figura na sua vida paterna, isso é uma forma de honrar também. Pessoas que se sentem amados pelos pais, sempre os honra. E os pais, quando amam os filhos, eles sempre vão se colocar na posição de servir. Quantos aqui são pais? Irmãos, quando você é pai, você sabe do que eu estou falando. Quando o seu filho te honra, e não importa o que ele peça, você sempre está à disposição. É assim ou não é? É assim. Então veja que a honra, ela abre alguns acessos, algumas portas na sua vida. Ela vai acontecendo de tempos em tempos para que você honre pessoas, honre líderes, honre pastores, mas tem muitas pessoas que se mantêm
numa certa distância, e aí nunca recebe, nunca tem uma proximidade, porque estão preocupados ainda consigo mesmo, com a sua reputação. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém que não honrava dentro da palavra de Deus. Os irmãos sabem que quando os filisteus se levantaram contra Israel, havia um gigante lá chamado Golias. Não tinha um homem sequer para guerrear com Golias. E olha que a recompensa era boa. Uma dessas recompensas era se casar com a filha do rei, uma mulher chamada Mical. E eu quero contar aqui algo dela para você. Projeta para mim 2 Samuel, capítulo 6, verso 15 e 16. Olha o que diz aqui. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo. E ao som de trombetas, ao entrar a arca do Senhor na cidade, Davi, Mical, sua filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então veja, olha o que está dizendo aqui. Porque da mesma forma que o fato de você honrar vai te levar a uma nova posição, a desonra também vai te levar a uma outra posição. Uma vai fazer você avançar e prosperar, mas outra vai te paralisar e gerar esterilidade na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então veja que o texto diz que Mical estava vendo ali o rei entrando, tocando uma festa, e aí ela olha para aquilo e ela despreza no seu coração. Não honrou. Sabe, ela como esposa, ela deveria estar sonhando os mesmos sonhos, em unidade com o marido, em unidade com o rei. Ela devia estar celebrando, era um sonho de Davi, era trazer a arca para Israel, era trazer a presença de Deus, mas ela olha aquilo lá e despreza, e ainda julga ainda o marido. Não se alegra, não compartilha do mesmo sonho comum. E olha que interessante, vamos ler, continuar lendo no verso 20, 2 Samuel 6:20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, seus servos, como sem pelejo, se descobre um vadio qualquer. Chamou o rei de um vadio qualquer, o esposo de um vadio qualquer. Que desonra! Que desonra! Ela não estava falando tão somente como ele estava falando com o rei. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que se fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então veja que essa desonra da parte de Mical trouxe a ela uma esterilidade. E às vezes quando você anda nesse princípio, às vezes nada é neutro no mundo espiritual. Às vezes pode ter áreas da sua vida, quadrantes da sua vida, que você está vivendo uma esterilidade. E por que está vivendo uma esterilidade? Porque não tem, como se fala, compartilha o mesmo sonho, não tem unidade. Não tem unidade. E é interessante que o texto diz que ela não estava celebrando. Quando o rei estava entrando na arca, diz que ela estava na janela, distante. Sabe que quando você não está junto, você está com o seu coração distante. Tem muitos casamentos que, apesar de estarem próximos, mas é como se o cônjuge estivesse distante na janela. E todas as vezes que você está distante, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem. A primeira delas é que você se torna crítico. Quando você não está partilhando os mesmos sonhos, você se torna uma pessoa crítica.
Esse é o princípio, mas a consequência no final, nós vemos que é o quê? Uma esterilidade. Quantos estão compreendendo? É importante nós falar, pastor, você fala de desonra, agora está falando de desonra, mas é importante você saber também das consequências daqueles que não decidem andar honrando. Porque senão fica só no frisson da honra, mas às vezes a realidade está muito distante. E eu fico pensando, muitos aqui não conseguem honrar o cônjuge que vê, o líder que vê, o discipulador que vê, o pastor que vê, o chefe que vê, não consegue honrar essas pessoas que você consegue ver e tocar fisicamente. E eu fico pensando, se não consegue, com esses que estão enxergando, como é que vão honrar a Deus, muitas vezes? Porque quando Deus coloca uma pessoa para andar você, Deus, Ele é soberano, é soberano. E se Deus coloca alguém para andar com você, de alguma forma, Deus permitiu aquelas circunstâncias, para saber onde está o seu coração. Muitas vezes nós andamos em desonra, mesmo sem perceber. Quantos querem andar honrando aquilo que Deus te deu nesses dias, para que os seus dias se prolonguem na terra? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então veja, não fique na janela, não fique distante. Sabe, ninguém vai entender algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Sabe, Mical estava olhando ali, ela não estava entendendo o que Deus estava fazendo na vida do esposo. Não estava entendendo. E porque não entendeu, se tornou alguém crítico e pesado. Sabe, todas as vezes que você se alinha no propósito de Deus, todas as vezes que você alinha o seu coração para fazer a vontade de Deus, acredite, vai ter pessoas na janela te criticando, isso faz parte do processo. A grande questão é que no meio do processo, você não pode olhar nem para as críticas e nem para os elogios, você precisa olhar para o alto, para Cristo. Quando você tem um alvo claro e definido e o seu alvo é Cristo, não importa se estão te criticando ou se estão te elogiando, você continua olhando para Cristo, e o propósito de Deus, Ele continua sendo feito na sua vida. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, esse é o ano das portas abertas. Esse é o ano de você experimentar coisas das quais você não experimentou ainda. Mas também é um ano de você honrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E quando eu falo colocou nas suas mãos, eu estou dizendo tudo. Desde os recursos financeiros, até as pessoas, até o emprego, até o trabalho. Não murmure, não reclame. Muitas pessoas se tornam pesadas e críticas, porque não compreenderam que Deus está colocando coisas preciosas na sua mão. E se você não valorizar o pouco, você nunca vai ter o muito. Seja alguém, tenha uma perspectiva do céu. Aprenda a ter uma perspectiva de Deus. Tenha sempre bons pensamentos a respeito de pessoas e de coisas. Não seja alguém pesado, alguém que sempre vai trazer um ponto pesado. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Segundo aspecto, segunda chave. Primeiro é honra, fala assim, honra. O segundo é favor, fala assim, favor. Sabe, favor é algo que, de fato, libera acesso. Sabe que, muitas vezes, nós desprezamos o favor de Deus porque achamos que somos muito bons. E todas as vezes que você acha que você é muito bom, você não precisa do favor de ninguém. Já viu quando você cai alguma coisa e alguém tenta te ajudar? Você fala, não precisa, pode deixar. Mas ele ia fazer um favor, mas sua reputação é tão gritante dentro de você, que aí você não consegue receber nem o favor. Nem o favor, não consegue receber. Às vezes Deus quer te abençoar, mas você tem dificuldade em receber esse favor de Deus. Eu me lembro certa vez, nós orávamos às 5 horas da manhã, e eu morava em Pirituba, e ia todo dia para Vila Mariana. Eu tinha dificuldade de orar de manhã, eu falei, vou matar minha carne e vou para lá.
e cada dia era uma rede. E eu me lembro um dia que era a rede até do pastor Adilson, homem de Deus. E eu sempre estava lá, a pastora Sueli estava lá também, e aí nós fomos tomar um café da manhã na padaria. E aí chegando na padaria, eu sempre estava ali, eu sempre estava abençoando a vida da pastora Sueli, mas naquele dia, de repente, quando eu vi, eu falei, cadê a comanda? Aí a pastora falou assim para mim, filho, o pastor Adilson pegou, já está lá no caixa, vai pagar. Irmãos, o que eu fiz naquela hora? Saí correndo. E a pastora andando do meu lado. Eu cheguei lá, eu já fui meio que tomar a comanda da mão do pastor. E eu falei assim, não, pastor, de jeito nenhum. Ele falou, não, eu vou te abençoar. Eu falei, não, de jeito nenhum, pastor. Eu vou pagar. A minha da pastora Sueli, eu vou pagar. Ele falou, não, estou querendo te abençoar. E eu falei, não, de jeito nenhum. E aí a pastora pegou na minha mão e falou assim para mim, ué, filho, se você não consegue receber nem daquele que você está vendo, você não consegue receber favor daquele que você está vendo, como é que você quer receber favor daquele que você não vê? Receba. Foi tipo o Haidug do Street Fighter. Haidug, psh, pá, já tomei aquela. Naquela hora, por que eu não queria? Eu estava cheio de reputação. Como assim alguém vai pagar? Passei minha vida inteira pagando minhas contas. Como assim alguém vai pagar? Ainda mais sendo um homem de Deus. Porque quando a gente está cheio de reputação, a gente tem teoria para tudo. Temos teoria para tudo. E aí quando alguém quer te abençoar, você fala, não, de jeito nenhum. Sabe, tem muita gente que o favor está escancarado diante dos seus olhos, mas você ainda não aprendeu a receber o favor de Deus. Está ali, o Senhor está ali com as comandas para pagar tudo. E você fala, não, deixa eu sofrer um pouquinho. Deixa que eu pago. Sabe, Deus te chamou para ser um abençoador. Mas preste atenção. Você nunca se torna um abençoador se você não aprender a receber primeiro. Nunca. E às vezes Deus vai te colocar em determinadas circunstâncias para que você aprenda a receber. Ninguém se torna pai se antes não aprender a ser filho. Quantos estão compreendendo? Então tem determinadas circunstâncias que nós precisamos o quê? Experimentar do favor de Deus. E depois que eu aprendi esse favor de Deus, muitas portas foram se abrindo. Quando tinha alguma palavra contrária, eu falei, mas não sou eu que faço, é Deus, é que paga a minha comanda. Se os outros não estão recebendo, problema deles, eu vou receber. Eu me lembro que nessa época tudo estava muito novo na minha vida. E eu trabalhava com vendas e, irmãos, que coisa que é a questão de vendas, né? É uma selva onde um quer matar o outro, o cara do seu lado quer te matar, quer pegar seu cliente. Mas é impressionante. Eu me lembro que havia um cliente de uma multinacional que ninguém vendia, só tinha uma pessoa que vendia lá. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, e aí eu cheguei para a dona e falei assim, olha, eu queria nesse cliente aqui. Ela falou, pode ir. Eu falei, tem alguém que vende? Ela falou, ninguém. Nunca ninguém vendeu lá. Aí comentei que o meu pai, desde 68 no mercado, meu pai falou assim, ó, não perca seu tempo, nunca ninguém vendeu lá. Nessa hora você faz o quê? Você anda no natural e fala, não vou nem perder meu tempo então. Eu vou pro arroz com feijão. Mas o que eu pensei? Ué, Deus não é um Deus grande? Então Ele pode abrir os clientes grandes. Quantos estão compreendendo? Falei, eu vou lá. Liguei, tal, aquela coisa. De repente o cara me passa um orçamento. Sabe aquilo que ninguém queria fazer, nem o fornecedor dele queria fazer? Ele passou para mim. Eu falei, essa pequena nuvem. Agradeci. Não deu nada de comissão. Quase nada. Mas eu agradeci a Deus. E eu falei, eu estou debaixo do favor. Deus abriu essa porta. Agora eu vou desfrutar.
na sequência ia ter o grande pedido que todo o mercado ficava alvoriçado, e só um cara vendia. Eu cheguei com orçamento na empresa. Quando eu cheguei com orçamento na empresa, foi um alvoroço, porque ninguém conseguia chegar nem com orçamento. A orçamentista da empresa era a irmã da dona. Quando bateu o orçamento dessa grande empresa, o que ela falou? Ligou na hora para mim, falou: Sérgio, você sabe que esse cliente é meu? Eu falei: não estou sabendo. Falei com a sua irmã, que é dona da empresa, ela falou que nunca ninguém vendeu. Ela falou: mas esse cliente é meu, eu já tenho orçamento. Eu falei: e agora? Você faz o quê? Oh Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Não, eu tinha uma palavra antes que eu podia ir lá. Fui falar com quem tinha falado para eu ir. Falei com a dona da empresa, falei: olha, eu fui lá, trouxe o orçamento, e aí o orçamentista não quer fazer, que disse que já tem gente que é... Aí a dona da empresa na hora falou assim: olha, é o seguinte, é verdade, todo mundo já trouxe orçamento, mas ninguém vendeu. Aí eu falei para ela assim: mas ninguém tem o Deus que eu tenho. Ela falou assim: então vai lá, vamos ver se seu Deus é bom. Naquela hora eu tive convicção que Deus já tinha aberto favor. Na hora que eu falei isso daí, eu fui, levei o... Ela falou: traz o pedido, que eu vou esfregar. Ela era meio desbocada, irmãos, não dá para falar o que ela falou na verdade. Mas ela falou: vou esfregar na cara de todo mundo. Vai lá, mostra para eles. Estava uma motivação meio mundana, mas eu estava pregando para ela e sendo abençoado. Quantos estão compreendendo? O que você acha que aconteceu? Eu trouxe o pedido. O que é isso? É favor de Deus. Não é porque eu era bom. Os demais vendedores, eles tinham 30 anos de experiência. Eu ficava nervoso e me dava dor de barriga quando eu chegava na recepção das multinacionais. Mas eu chegava lá e falava assim: eu tenho o favor de Deus. Eu vou vender. O Senhor vai me agraciar. Não sei o que vendo. O Senhor vai na minha frente. Eu ficava na recepção orando. O Senhor vai na minha frente. Senhor, eu nem sei falar direito. Se perguntar alguma coisa, o Senhor fala por mim. E aí, de repente, as portas foram se abrindo. E o improvável, de uma forma natural, não conseguia vender nada. Mas debaixo do favor de Deus, saiu de último para primeiro. Quantos estão compreendendo? E aí, o que acontece? Perseguição. O dono da empresa, o marido dela chegou para um dia na coisa e falou assim: ó, é o seguinte, esse daí acabou de chegar, já bateu a meta, vocês não batem aqui, você não bate, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a meta, porque ele acabou de chegar, nunca tinha vendido uma agulha, e está batendo a meta. Irmão, você acha que eu sofri perseguição, sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí o que acontece? Ele subia a meta, eu bati a meta. Falei: Deus, eu não consigo bater. Falei: Deus, eu não tenho condição de chegar nessa meta aqui. Não tem. Mas eu sei que o Senhor vai me dar a chave para bater essa meta, o acesso. E assim foi indo. Quantos estão compreendendo? Então veja, não adianta nós estarmos cheios de teorias, cheios de questões, de muito conhecimento, se você não andar na verdade da palavra. Sabe, as pessoas, elas não querem viver uma falsidade. Você nunca vai ter favor de Deus andando na falsidade. Certa vez, na faculdade, eu vendia lá no Mackenzie nessa época, e aí eu cheguei lá, mesma história, a mesma mulher que pegava no meu pé: esse cliente é meu. E eu falava, toda vez ela pegava no meu pé. Eu chegava para a dona e falava assim: traz o pedido que eu vou esfregar na cara dela. Eu falei: tá bom. Ela fazia peeling só com meus pedidos, irmãs. E aí, um belo dia, eu cheguei lá na empresa, eram 3 itens, mas o filé mignon, eu não tinha preço. Não tinha como chegar no valor que o concorrente tinha. E eles estavam decididos a mudar a concorrência. Eu cheguei e falei assim: olha, falei: Deus, o que eu faço agora?
eles estão com um problema, na hora eu confesso, eu pensei em falar mal do concorrente. Porque o concorrente, ele estava com problema. Ela apresentou um outro concorrente. Eu podia falar, esse concorrente é igual, eu conheço. Mas eu falei para a mulher assim, resumindo a negociação. Falei, olha, é o seguinte, ela falou, eu quero comprar tudo de uma pessoa só. Chega nesse preço que eu compro de você. Eu falei, olha, eu não consigo chegar nesse preço. Não consigo. Mas, vamos fazer o seguinte, compra esses 2 itens menores de mim, e esse daqui pode comprar dessa empresa. Eu conheço essa empresa. É da época que meu pai tinha empresa, muitos anos. Esse cara é um cara idôneo, essa é uma empresa idônea. Pode comprar dela que você não vai ter problema. Então, compra esse maior com esse cliente e me dá esses 2 aqui. A compradora olhou para mim e falou, você viu o que você acabou de falar? Eu falei, eu vi. E é exatamente isso, uma boa empresa. Eu conheço ela, se der algum problema, ela vai repor o material. Você não vai passar o que você está passando hoje. Ela falou assim, eu gostei de você, eu vou pagar mais caro, mas esse pedido é seu. O que é isso? É favor. Como que alguém paga um produto mais caro tendo mais barato? É favor de Deus. Então nós temos sim que um acesso para desfrutar desse favor de Deus. Mas muitas pessoas em uma hora dessa inventam um somebody love, uma desculpa, critica o outro, fala mal do outro. Não ande dessa forma. Porque você fala mal do outro é você andar na força do seu braço. De fato, era uma empresa idônea, eu conhecia o concorrente. Eu vou falar mal? Sabe que o mercado é pequeno. Então não fale mal de pessoas, de coisas. Tenha uma visão a respeito das pessoas e de coisas boas. Quando alguém faz alguma coisa ruim, fala, pois é, irmão, mas ele vai crescer, ele vai avançar. É o que falavam de mim, quantas coisas, besteiras eu fiz. Quantas besteiras nós fazemos. Eu me lembro que eu era muito infantil quando eu casei, irmãos. E aí se minha esposa chegasse lá para o pastor e falasse, olha, meu marido é muito infantil. Se ele falasse assim, ele é infantil mesmo. Ele está nessa fase da fralda aí, só faz cocô na fralda. Ia ajudar meu casamento, sim ou não? Mas o que ele falava para minha esposa? Paula, o Sérgio vai crescer. Você vai ver, dá um tempo. Ele vai crescer. Vou falar com as minhas palavras aqui. Ele vai deixar de sujar a fralda. Aliás, ele vai parar de usar fralda. Ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai avançar. Você queria casar com um homem que gosta de fogo? E aí você não está vendo, mas daqui a pouco ele vai crescer, ele vai avançar na palavra, ele vai vir, vai avançar. Quantos estão compreendendo? Mas às vezes você não recebe favor porque você já riscou. E aquilo que era para ser um grande favor na sua vida, você risca e desperdiça. E depois passa uma vida inteira falando, por que o outro recebe o favor e eu não recebo? Por que o outro tem e eu não tenho? Sabe, as coisas de Deus são simples, elas já estão à disposição, é só você acessar, é só você desfrutar, é só você andar na verdade, é só você falar, Senhor, eu quero tudo que Deus tem para mim, tudo. Agora, diante das dificuldades, muitos param e não recebem. Imagina só, Deus me chamou para ser um pastor, mas aí eu sempre fazia alta parte no trabalho na escola, porque eu era gago. Como é que eu vou falar sendo gago? Alguns não sabiam. Minha esposa só descobriu depois de casado. Depois eu conto essa história. Depois eu conto essa história numa oportunidade. Deixa ela contar numa pregação dela. Então veja, primeira coisa é favor, é honra. A segunda coisa é favor. Então peça, aquilo que tem algo diante de você, comece a pedir, comece a desfrutar do favor. Se ninguém está vendendo, pede que você vai começar a vender.
Se você não tem conseguido determinadas situações, peça que o Senhor vai te dar. Agora, enquanto você achar que você é bom o suficiente, aí você não precisa do favor de Deus. Quantos estão compreendendo? Então peça. Não tem problema. Os meus filhos pedem na maior cara de pau. Às vezes eu não tenho dinheiro, eles pedem, eu dou. Quantos estão compreendendo? Então veja. Projeta para mim Efésios 3:20. Olha o que diz o texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, que coisa. Pode mais um. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, veja, tudo que você pensa em pedir, irmãos, Ele tem muito mais para você. Quantos creem nisso? Então, peça. Todas as vezes que você pede, o pai tem prazer em dar. Não existe um pai que não tem prazer em dar quando um filho pede. Muito pelo contrário. Às vezes eu vejo pais que em determinadas situações não têm condições de dar. Ele fica desajustado. Mas quando você tem condição de dar e seu filho te pede, às vezes você fica mais alegre do que o próprio filho. É assim ou não é? Os que são pais aqui estão me compreendendo, sim ou não? É assim ou não é, irmãos? Então veja, se nós temos prazer, quanto mais a Deus. Então se você é o filho amado, peça, e entre e desfrute do favor de Deus. Honra, favor, e agora eu vou para o terceira chave, terceiro aspecto, amém? E, não que os demais não são importantes, mas dentro desse aspecto, esse daqui é o que verdadeiramente abre o caminho. É o que verdadeiramente é a ponte para que você receba. É a ponte do acesso, é esse aspecto aqui, que é o sangue de Jesus. Fala assim, o sangue de Jesus. Essa é a ponte para que você receba tudo. O sangue de Jesus é que pavimentou o acesso para que você pudesse receber tudo, todo favor de Deus, é o sangue. Mas muitas pessoas, eles querem pavimentar na força do braço. Eles desprezam o sangue de Jesus e querem acessar na força do braço. Oh Deus, eu quero ler com você aqui. Sabe que o rei Davi, voltando um pouco antes, de quando ele estava entrando lá de Mical e tudo mais, ele queria trazer o quê? A arca para Jerusalém. Porque ele sabia que a arca era a presença de Deus. Deus estava ali. E aí ele queria trazer essa arca para Israel. Mas aí, o que acontece? Foi algo simples, sim ou não? Não, não foi. Eu quero ler com os irmãos esse processo dele trazer a arca. Veja que essa arca, irmãos, depois dos acontecimentos, ela estava lá na casa de Abinadab. Passou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. 20 longos anos na casa de Abinadab. E ele vai trazer essa arca. Então vamos ler aqui agora. 2 Samuel capítulo 6. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Verso 3, puseram a arca num carro novo, e levaram da casa Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro. Então veja, olha só, a princípio, qual que era a estratégia que o rei Davi estava fazendo? Qual que era a estratégia? Era a mesma estratégia que os filisteus usaram.
Então, para os filisteus levarem a arca, eles botaram em carros de bois. E agora que ele está tirando a arca da casa de Abinadab, ele usa a mesma estratégia. O que isso aponta? É você querer trazer a presença de Deus da mesma forma que o mundo faz. Então a presença foi levada num carro de boi, agora ele quer usar a mesma estratégia que fizeram. Não dá certo. Não dá certo. E Deus queria ensinar ele no meio desse processo. Verso 4. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e aiou diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Inacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu com Uzá e Deus os feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, olha só o contexto. O coração estava correto, sim ou não? Estava correto o coração de Davi, sim ou não? Então veja, o coração estava correto, mas a postura, a conduta, ainda estava olhando nos olhos naturais, como levaram, nós vamos trazer da mesma forma. Ou seja, isso acontece quando você quer servir a Deus na força do seu braço. E aí você fala, Deus, por que está acontecendo isso? Davi estava ali, eu estou querendo trazer a presença de Deus, mas agora Uzá morreu. Não era para ninguém ter morrido. Eu estou servindo a Deus, mas olha como está meu casamento. Eu estou servindo a Deus, mas olha como está minha finança. Eu estou servindo a Deus, mas olha só a minha situação, o contexto que eu me encontro. O que é isso? É quando você ainda está andando na força do seu braço. Usar aponta para a força. Foi cair, ele foi dar uma força para Deus. Mas deixa eu te falar, quem diz que Deus precisa da sua força? É você que precisa do favor e da graça dEle. É o contrário. Eu parei aonde? No 7. Verso 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez-Uzá até ao dia de hoje. Verso 9. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? O que ele faz? Ele para tudo. Como virá? Como? Ou seja, ele viu que a forma como ele estava fazendo estava errada. Não insistiu. Ele parou. Eu falei, agora, o que eu faço? Sabe, tem gente que a coisa está tão ruim, mas ela não para, porque ela está tão ansiosa em melhorar, e ela continua botando mais força ainda, e se desgasta mais ainda. Aqui Davi fala, pera lá, vamos ver. Verso 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar para a casa de Obed-Edom, o geteu. Que coisa interessante. O geteu. Obed-Edom fala, não, leva lá. Alguns nesse momento podiam falar, mas espera lá, o geteu, da terra de Golias, nós vamos levar a arca lá para a terra de Golias? Não tem alguma coisa errada, não? Mas no meio desse processo, o que acontece? Eles levam a arca para lá, para a casa do geteu, Obed-Edom. E por incrível que pareça, enquanto a arca estava lá, Obed-Edom experimentou o que nunca ninguém havia experimentado. Ele experimentou da bênção de Deus, ele foi extremamente abençoado. Nessa hora, alguns podiam questionar, mas o geteu está lá naquela cidade está abençoada? Tem que ser abençoado aqui. Mas veja, o Velho Testamento, ele nos ensina, nos dias de hoje, que tem muitas pessoas que estão achando que é lugar, mas na verdade o que está dentro de você. O fato da arca estar dentro da casa de Obed-Edom, isso determinou a bênção. A boa notícia é que hoje o Deus é um Deus residente, eu e você carregamos a presença de Deus. E quando você entende isso só basta. Acho que Davi falou, mas por que
passou 20 anos na casa de Abinadab, e Abinadab não foi abençoado. E nesses 3 meses, Obed-edom foi extremamente abençoado. Isso é algo para ser questionado. E aí Davi falou, eu preciso ver o que aconteceu. Quantos me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, vixe, sobrou. Então veja, o que aconteceu aqui, nós precisamos discernir o que exatamente aconteceu. E eu penso que Davi parou e foi refletir também, por que Obed-edom, enquanto a arca estava lá, ele foi extremamente abençoado, e nós tentamos trazer e Uzá morreu. O que tem na vida de Obed-edom, que eu preciso aprender, para desfrutar também. Então nós estamos falando aqui do rei, olhando a situação, e falando, eu preciso aprender o que aconteceu na vida de Obed-edom, para que eu possa ser exitoso também. Então a palavra de Deus, ela sempre vai nos ensinar, vai nos instruir, para que nós possamos crescer, avançar, e trazer essa presença de Deus, e conquistar o propósito de Deus. Quantos estão compreendendo? Vamos ler aqui o verso, eu parei no 10, né? Vamos ler o 11 então. Ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, o Senhor abençoou toda a sua casa, que coisa tremenda. Agora aqui nós precisamos entender, qual que era o grande diferencial que existia na casa, em Obed-edom. Sabe, naquela época o nome te representava, todo nome tinha uma representação diante de Deus, e Obed representava o que? Servo. Representava servo. Agora Edom representava o quê? Vermelho. Mas ia ficar esquisito. Servo vermelho, né? Ia ficar esquisito. Mas ele foi estudar, ele viu que tinha a raiz de Adão, que significa o quê? Sangue. E ele entendeu que era o servo do sangue. E aí quando ele descobre que o que fez a grande diferença era o servo do sangue, aí ele muda a estratégia. Agora a estratégia não era mais carregar em carros de bois. Agora ele entendeu. E mais do que isso, ele entendeu algo que estava vendado, descortinou diante dos seus olhos. E ele fala, agora eu entendi. E os irmãos conhecem a história, eu vou resumir, depois você lê. Como é que eles fizeram agora para levar? A cada 6 passos, eles sacrificavam. Não levavam mais agora em carros de bois. Pelo contrário, agora os bois e os carneiros cevados é que eram sacrificados. A cada 6 passos, o número 6 representa o homem. É o homem. O homem foi feito no 6º dia. O número 666 que todo mundo fala é o homem no centro. Então o homem foi feito no 6º dia. Ou seja, o que agora diz? A cada 6 passos, não era o homem que ia fazer, mas era o sangue que ia ser derramado. Eu não sei quantos aqui já viram um boi ou algum animal desse porte morrendo e sendo sangrado. Mas eu já vi. Pelo menos da forma que eu vi, deram uma machadada, o boi ficou meio tonto, eles pegam uma faquinha meio curvada e sangra. Irmãos, é muito sangue. Sabe o que isso acontece? A cada 6 passos, esse sangue era derramado. E eu fico pensando, da casa, né, até chegar lá eram 25 quilômetros, aproximadamente. Só que a cada 6 passos era sacrificado. O sangue era derramado. Eu penso depois de alguns quilômetros, quando olharam para trás, havia um caminho de sangue naquele lugar. Havia um caminho que foi pavimentado pelo sangue. Mas a boa notícia hoje em dia é que esse acesso foi pavimentado o dia que Jesus morreu por mim e por você. Jesus é o nosso acesso. Jesus, ele é o caminho de sangue, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho. Esse caminho agora foi pavimentado por Cristo. E quando você entende agora
O caminho da honra, do favor e do sangue, agora você tem acesso. Foi pavimentado o favor de Deus na sua vida. Agora tudo que você pede é a presença de Deus, ela atrai. Então veja, para que a presença de Deus pudesse estar em Israel, não foi possível se não houvesse esse caminho de sangue. Quantos estão compreendendo? Sabe, na minha e da sua vida, nós não conseguimos desfrutar do favor e da graça, se nós não estivermos firmados em Cristo, sabendo que Ele é que nos dá todo acesso. É através dEle, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho habilidades. Uzá tinha muita habilidade, chamaram Uzá, um cara forte, mas não é através da força do braço, muito pelo contrário. Talvez você esteja morrendo como Uzá morreu, porque você está andando na força do seu braço. Se esse é o seu caso, você precisa parar e olhar para o caminho que foi desenhado por Cristo, o caminho de sangue. Sabe, queridos, Deus Ele quer abençoar a sua vida com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Já está à sua disposição. O favor de Deus já está sobre a sua vida. Esse ano de 2024 é o ano das portas abertas. O favor já foi escancarado diante dos teus olhos. As coisas já estão liberadas. É só uma questão de você receber aquilo que já foi dado. Será que você tem disposição de receber aquilo que foi dado? Sabe, muitas pessoas falam, não, dá essa comanda aí que eu quero pagar. Deixa eu te falar um negócio, a conta já foi paga. O seu pai já pagou. Já está tudo quitado. Então não se esforce para receber aquilo que já foi dado a você. Simplesmente creia. Aqueles que creem, eles desfrutam do acesso. Não é na força do seu braço. Fala, eu creio, eu recebo por fé. Pastor, mas eu não estou vendo. Quem disse que você precisa ver? Você precisa é crer. Esse é o favor da graça. Eu não estou vendo, mas porque eu estou vendo, eu sei que eu vou receber. Projeto Hebreus 11, 1. Ali está o que? A natureza da fé. Vamos ler junto aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você não precisa ver, você precisa crer no sangue do Cordeiro, que te pavimentou o acesso do favor. E se esse favor já está diante dos teus olhos, acredite, esses são os dias, esse é o ano de 2024, de você desfrutar e acessar coisas das quais você nunca imaginou e sonhou, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensou. Esse ano é o dia de você prosperar como nunca antes, é o ano de você ter conquistas das quais você não teve. Quantos querem e crer nessa palavra? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, aleluia. Mais do que isso, às vezes você fala, pastor, eu não estou vendo. Você precisa crer. Então, nessa noite nós vamos fazer algo diferente. Quantos têm fé para receber? Quantos têm fé para receber? Aleluia. Quantos têm fé para dar? Diminuiu, não deveria. Porque se você tem para receber, você já fala, eu já tenho, então agora eu vou abençoar. Você vai orar pela pessoa do seu lado, abençoando a vida dela. Não deixe os visitantes sozinhos, alguém que está próximo, ore por ele, fala, ó, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, ore, não vá embora. Vamos ter um tempo de oração aqui, pelo menos 3 minutos, irmãos. São 8h06. Nós vamos orar pelo menos 3 minutos, amém? Aleluia. Ore pela pessoa do seu lado, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós cremos, ó Deus, no poder do Teu sangue, nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra, e declaramos, ó Deus, que esse é o ano das portas abertas, esse é o ano onde nós vamos desfrutar do Teu sobrenatural, oh Senhor, obrigado Pai, porque o Senhor pavimentou, oh Senhor, o caminho, nos deu acesso através do Teu sangue. Obrigado Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, que coisas maiores das quais nós vivemos até hoje estão por vir, Pai. Obrigado Jesus, porque nós estamos debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor. Obrigado Jesus, porque agora como filhos amados que somos, nós temos acesso a toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
Por isso nós paralisamos todo intento de Satanás nas regiões celestiais. Oh, e abrimos a porta do favor sobre a sua casa, a porta do favor sobre a sua família, a porta do favor sobre a vida dos seus filhos, a porta do favor sobre a vida dos seus pais, a porta do favor sobre o teu emprego, a porta do favor sobre as suas finanças, a porta do favor sobre os seus relacionamentos, a porta do favor na vida dos seus familiares. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, e clamamos pelo teu sangue que libertou, que nos conquistou, que nos atraiu até você, Pai. Obrigado pela tua redenção, obrigado, Jesus, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez maldito no nosso lugar, Pai. Aleluia, nós somos gratos pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que está orando, continue orando. Você que já orou, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, mas creia que o Senhor tem coisas maiores para a sua vida nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos uma cantina. Ô Kátia, o que tem na cantina lá? Aleluia. Irmãos, você que está orando, continue orando. Deus tem favor para a sua vida. Fale para a pessoa assim do seu lado: Deus tem um favor para a sua vida. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Estamos tendo uma cantina ali abençoada que vai ser revertido, que é cachorro quente com